E depois de já tava 1 ano e 4 meses no Diário do Peixe, quando aconteceu isso do Neymar. Então, já tava com o trabalho um pouco consolidado ali, e aí eu tava de folga no dia da notícia do Neymar. Poderia não ter sido eu que tinha dado essa notícia pra... Você tava de folga no dia? Eu tava de folga, era meu final de semana de folga. Caramba! E aí eu tava em casa, eu tava preparando pra fazer o almoço. E aí o Giovanni, né, meu chefe, me ligou. E ele falou, Lucas, tá pintando aqui a informação que o Neymar acertou com o Santos ontem, no sábado. Como você trouxe a informação, porque todo mundo lembra desse domingo. Sim. Mas na quarta-feira anterior eu falei que o Santos ia se reaproximar do Neymar. E ele falou, como que você trouxe a informação? Você tem algumas fontes aí, conversa com elas, você me dando o ok, nem precisa fazer o texto. Eu faço o texto aqui, coloco o seu nome, eu tenho minha apuração assim, mas seria bom, por ser um assunto delicado, a gente confirmar com mais gente e pessoas confiáveis. Aí, beleza. Falei, não, show, vou confirmar. Eu acho que foi coisa de meia hora assim, eu consegui confirmar. E mandei para ele. E aí ele já fez o texto e agendou, né? Eu acho que o texto subiu por volta da 4h30 da tarde. Tinha muita gente que estava a caminho de Campinas, gente que já estava lá. Eu tava lá já, cara. Me lembro que foi uma bomba ali nas cabines de imprensa ali, cara. Foi uma loucura. Muita gente me ligou. E eu tive que colocar o celular no modo avião, porque era ligação, mensagem. Eu lembro que eu peguei e fui jogar um joguinho. E aí eu falei, eu vou... Depois eu vejo o que tá acontecendo e o pessoal me ligando. Muita gente também desacredita, né, na hora, porque por mais, por exemplo, vocês do Varanda e outras pessoas que acompanham o Santos conhecem o Diário do Peixe, claro. Como eu falei, a maior mídia segmentada, tudo. Só que quem é de fora, não. E sempre vai ter, notícia do Diário do Peixe, deve ser só mais uma página aí alimentando uma mentira. Teve muita gente que comentou no meu post, eu deixei fixado até hoje lá no meu Twitter. Então eu vejo alguns comentários, muito santista feliz, porque confiava, por exemplo, eu fui um dos primeiros a falar que o Carille tinha sido mandado embora, eu dei um Carille e sabia. Mas eu dei a notícia, então tem santista que já sabe quem era o Lucas Barros, quem era o Diário do Peixe, quem é o Giovanni Martinelli. E aí, no meio de um monte de santista, tinha torcedor de outro time. É mentira. Ou o próprio santista. Falando, eu lembro que tem um comentário, o cara falou que se fosse mentira, ele ia acabar com a minha carreira. O cara louco. comentava. Ou você vai virar Uber. Era alguns comentários desse tipo. Pesado, né? Então, assim, eu acho que não deveria ter, mas também eu acho que o Neymar é um assunto tão delicado e muita gente, como você falou, muita gente falou que o Neymar ia voltar. Isso. E sempre em momentos muito anteriores da volta dele. A gente chegou a falar que ele ia voltar agora. A gente esperou o momento da volta dele. Por exemplo, tem um jornalista, o Merlot, né? Que é um dos maiores... César Luiz Merlot. Isso. Argentino, né? Em apuração na América, eu acho que é um dos melhores. Só que ele falou que o Neymar ia voltar logo após a Série B. E o Neymar não volta logo após a Série B. E quando o Neymar é apresentado, ele fala que lá em novembro não tinha nada. Lá em novembro o foco dele era o Al Hilal. E aí, quando o Neymar voltou... Agora ele fala, eu falei lá, mas você falou que ele ia voltar depois da Série B. Depois dessa... Tanto que a gente nem falou do Neymar na época. Aí, beleza, ele volta. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei mais feliz foi o Fabrício Romano, que eu falei do Merlot da América do Sul. O Fabrício Romano é do mundo, né? Isso. Ele coloca lá nos créditos o Diário do Peixe, eu acho que italiano, né? Italiano. E o que acontece? O site do Diário caiu o tempo todo. Não sei se você chegou a ver, mas não sabia. O site caiu. De tanto acesso? De tanto acesso que tava tendo. Caramba! Aí, se eu não me engano, na quarta-feira seguinte, no jogo Palmeiras e Santos, eu fiz um comentário no Twitter que ficavam perguntando o tempo todo. Minha DM era, e o Neymar? E aí, o Al Hilal? Porque o Neymar acertou com o Santos, faltava o Al Hilal. Aí o pessoal comentou lá, falei, o Al Hilal aceitou, só que o final de semana lá é meio que um dia off, então como hoje é quarta-feira, eles devem acertar isso lá pra segunda, que foi o que acabou até acontecendo. E quando eu posto isso, que o Al Hilal também acertou, aí vem umas páginas lá árabe, com 4 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, começa a republicar e as páginas do Santos, aí o site do Diário cai de novo. Eu lembro que eu tava indo pra Santos, cobrir o Santos e Palmeiras, aí a Laura falou, oxe, o site tá caindo, por quê? Aí eu falei, eu acho que é porque a notícia do Neymar tá fixada no meu perfil, e eu fiz um comentário aqui, e tem muito árabe, eu não entendia nada, tava só a língua deles lá nas notificações, e eu só deixando rolando as notificações. E aí, esse foi um dos momentos que caiu. E eu acho que o legal dessa apuração não foi só acertar o retorno dele. Tem um negócio no jornalismo que eu esqueci o nome, mas eu ouvi até o Giovanni comentar, que é o seguinte, a gente não soltou lá que ele ia voltar e ele voltou. A gente fala que o Santos vai se reaproximar. Aí a gente fala que acertou com o Santos. Aí a gente fala
que o Al Hilal aceitou. Aí a gente é o primeiro a falar o dia que ele vai voltar. A gente é o primeiro a falar o dia que ele ia estrear. A gente foi o primeiro a falar da cláusula dos patrocinadores. Então a gente fez o trabalho completo. Isso deixa a apuração ainda mais gostosa. Não foi só falar que ele ia voltar. A gente... Tanto que depois que a gente fala que ele ia voltar, que ele tinha acertado com o Santos, teve site que falou, não, é difícil. Teve site que falou, não, tipo, tá ali no meio termo. Existia muita dúvida, né? Então. Mas a credibilidade da informação de vocês foi tão interessante que o número de sócios do Santos começa a aumentar naquele dia. Sim, se eu não me engano, tinha 36 mil naquele dia e passa na primeira semana, só com a nossa notícia passa dos 40, chega perto dos 50. Acho que isso mostra um pouquinho, né, da credibilidade de quem deu a informação, do portal e eu volto a dizer, né, com todo respeito a todos que falaram, porque muita gente falou que o Neymar ia voltar, né? Mas é aquele velho negócio, né? Eu até me lembro que o pessoal brincava, né? O Pedro Caixinha, quando foi contratado, já estavam soltando a notícia. Pedro Caixinha tá demitido, né? O cara usa isso em algum momento. Agora, quando você, de alguma forma, traz a informação com detalhes, né? Sobre quando ele chega, qual é o formato da negociação, qual é a data de estreia, vocês cravaram que era contra o Botafogo de Ribeirão Preto, me lembro disso. Aniversário do Neymar. Então... Isso faz com que a informação ganhe força e ganhe credibilidade, né? Tem todo o enredo por trás da notícia. Então, por isso que eu sempre disse que a informação inicial do Neymar foi do Diário do Peixe. Eu acho que vocês têm um mérito disso daí, sem sombra de dúvidas, como de outras notícias também. Você falou bem do Carille, né? A saída do Carille.